Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu sou a Cecília Morim. Sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o Laboratório de Jornalismo É Nós. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta edição, que inicia a segunda temporada do Carta Amazônia, vamos falar sobre a crise humanitária do povo Yanomami. El gobierno ha declarado una emergencia de salud pública. Un médico de la conocida institución científica brasileña Fiocruz la califica como la peor crisis humanitaria que ha visto, y el Ministerio de Justicia de Lula ve incluso indicios de genocidio. O assunto que pautou a imprensa nacional e internacional nas últimas semanas mostra o descaso do poder público em relação aos inúmeros pedidos de socorro feitos pelos Yanomami nos últimos 4 anos. Segundo um levantamento do site Samaúma, nos 4 anos da gestão Bolsonaro, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de fome ou doenças curáveis, como malária e diarreia. Somente ano passado, foram registradas 100 mortes de crianças indígenas causadas pela falta de ações de prevenção ou atendimento adequado de saúde básica. Esses números podem ser ainda maior devido a um apagão nos dados de saúde dos povos originários ocorrido no governo anterior. Diante da falta de cuidados básicos, as comunidades indígenas entraram em colapso, com crianças e idosos morrendo de desnutrição ou de doenças como vermes, pneumonia e diarreia. A situação da crise humanitária se agravou ainda mais devido ao aumento da invasão de garimpeiros ilegais no território. A mineração ilegal intensificou os casos de malária e outras doenças provocadas pela contaminação de mercúrio nos rios. Além disso, a presença dos invasores trouxe outros impactos para a terra indígena, como a transmissão de doenças virais e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Um estudo revelou que quase toda a atividade de garimpo do país está concentrada na Amazônia, a maioria em unidades de conservação ambiental e terras indígenas. Em maio de 2022, a ONU, Organização das Nações Unidas, publicou uma nota externando profunda preocupação com os constantes episódios de violência sofridos pelo povo Yanomami. Segundo o documento, as diversas denúncias feitas nos últimos anos sobre mortes e desaparecimento de indígenas mostravam a urgência das autoridades para garantir a proteção dessa população, residente na maior terra indígena do país, localizada entre os estados de Roraima e Amazonas. Neste mesmo período, em 2022, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal solicitando a proteção do povo Yanomami contra os intensos ataques do garimpo ilegal naquela área. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o líder indígena Dário Copenaua, vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami. Olá, Dário, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar a nossa conversa, explica pra gente como está a situação do povo Yanomami neste momento, após as ações emergenciais do governo federal. A situação do povo Yanomami não é de hoje, né? Quase 4 anos atrás, já alertamos muito tempo os órgãos públicos, as autoridades, instituições não governamentais e a sociedade brasileira. Já avisamos muito tempo. Então a situação agora agravou bastante e as autoridades passadas não nos entenderam, não ouviram o nosso barulho e também a sociedade brasileira não ouviram o nosso pedido de socorro dos Yanomami, não ouviram a voz dos povos Yanomami. Então agora a situação gravou as ações do governo novo, né? Então ele está apoiando, a situação está ruim, está na mídia e está nas redes sociais. Então isso, ele assumiu a responsabilidade dele, do governo, para salvar
os Yanomami, acionou os seus apoiadores para ajudar a população Yanomami. Então isso o papel do governo está fazendo as ações do socorro para os Yanomami. Então isso é a responsabilidade do governo dele. Segundo informações do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Roraima, foram feitos mais de 100 pedidos de ajuda para o Ministério da Saúde, FUNAI, mas nenhum desses pedidos foi atendido. Na sua avaliação, qual o motivo do descaso dessas instituições em relação à crise humanitária dos Yanomami? Nós pedimos para as autoridades, como o Ministério da Saúde, FUNAI, Ministério Público Federal, e eles não nos atenderam, mas o Ministério Público Federal apoiou bastante. Então, a nossa avaliação, e o governo federal nos abandonou, e foi vários desvios, recursos, remédios. Então, por isso está acontecendo essa crise sanitária na terra Yanomami, porque não fomos prioridade e não fomos atendidos. O relatório Yanomami sob ataque da Rutucara Associação, publicado em abril do ano passado, denunciou diversos crimes cometidos por garimpeiros na região. Como a Associação Yanomami tem atuado em relação a essas violações? A gente fez 3 relatórios. Primeiro, cicatriz na terra Yanomami, Chauara na terra Yanomami, Covid-19, e o último, a gente fez o Yanomami sob ataque. Então isso é um trabalho nosso, e para demonstrar a cicatriz e o resultado do governo federal, do Bolsonaro, porque a gente fez várias denúncias, dossiê, e não tínhamos resultado. Então, por isso a gente fez nesse trabalho o nosso compromisso para proteger os Yanomami, de proteção territorial. Então isso é o nosso trabalho que nós fizemos, para poder pressionar o governo, para poder mostrar nesse problema que está aumentando na terra Yanomami. Então isso é um trabalho da Rutucara Associação Yanomami fez, e para demonstrar para as autoridades locais, autoridades nacionais, né? Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute a crise humanitária do povo Yanomami. Em meio à crise humanitária, muitos Yanomamis migraram para Boa Vista, em Roraima. Eles buscam uma saída para a falta de comida e saúde na aldeia, mas encontram condições precárias na capital. Neste bloco, a gente conversa com 2 jornalistas de Boa Vista, em Roraima, que acompanham de perto essa situação. Para nos ajudar a compreender ainda mais a dimensão dessa crise humanitária, o programa recebe agora as jornalistas Vanessa Vieira e Valéria Oliveira. Olá, Vanessa. Olá, Valéria. Desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindas ao Carta Amazônia. A primeira pergunta é para a Valéria. Como Dário Copenau relatou no bloco anterior, as denúncias contra o garimpo ilegal e a crise humanitária no território Yanomami não começaram agora. Essas denúncias são recorrentes e se intensificaram nos últimos 4 anos. Na sua avaliação, qual fato foi a virada de chave para que esse assunto ganhasse a repercussão que já merecia há muito tempo? Acredito que o start maior foram as fotos que foram divulgadas agora em janeiro e o dado de 570 crianças mortas que foi publicado pelo portal Sumaúma. E aí, assim, o portal Sumaúma publicou, acredito que um dia depois o presidente anunciou a vinda. Esse anúncio da vinda foi que, na verdade, virou essa chave, foi que despertou todo o interesse para Roraima. E aí começou-se a reveicular as reportagens que já tinham sido publicadas. Então, eu acho que imagino que todo mundo pensou, bom, se o presidente no 20º
dia de posse vai a Roraima, porque deve ter alguma coisa muito grave acontecendo por lá. Então já começou aquela correria de ficar atento ao que ele iria anunciar. À noite, o Ministério da Saúde decretou emergência na saúde. E aí, desde então, ele está trabalhando até hoje. Então, assim, eu acho que a virada de chave foi o indicador de que 570 crianças morreram, mais as fotos, mais o anúncio da vinda do Lula. Só assim, complementando o que a Valéria comentou, logo depois que o novo presidente tomou posse e o novo ministério tomou posse, especialmente o Ministério da Saúde, teve uma reunião em que, inclusive, o Júnior Ecurari, que é o presidente do Condice, participou, e ele já tinha anunciado, né, que talvez, assim, ele já tinha conversado com a ministra Nízia Trindade, falando da situação dos Yanomami. Ela falou, inclusive, na coletiva, quando ela esteve aqui com o presidente Lula, que durante o governo de transição ele já tinha conhecimento de que a situação estava muito complicada na terra indígena Yanomami. Todos os olhos do Brasil e do mundo se voltaram para os indígenas Yanomami e para Roraima. E na avaliação de vocês, como a imprensa local atuou na divulgação dessas denúncias nos últimos anos? Era uma cobertura, já acontecia, era recorrente a gente falar sobre garimpo em terra Yanomami, falar sobre a situação de saúde dos indígenas. Então, assim, a gente cobria muito a partir de relatórios que as associações, que os institutos ligados aos indígenas publicavam, né? Então, é uma dificuldade um pouquinho maior esse tema, porque nem sempre a gente consegue estar em loco para saber o que está acontecendo, né? É muito difícil a gente conseguir chegar. Então, a gente acaba tendo a versão dos indígenas, a versão dos garimpeiros, né, a versão oficial. Então, assim, a gente tem várias versões e a gente tem que montar esse quebra-cabeça. E, inclusive, na semana passada, teve um comentário de uma pessoa falar: onde é que estavam os jornalistas de Roraima que não denunciaram isso? Os jornalistas estavam aqui, fazendo o trabalho, publicando dentro do possível, mas é muito difícil a gente ser lido, a gente ser ouvido. Quando a gente está num estado pequeno, é muito difícil os nossos assuntos, os nossos produtos, as nossas reportagens ganharem uma repercussão. E, assim, no G1, enfim, eu vejo como a mídia local também, todo mundo sempre cobriu muito essa questão do garimpo, com base em relatórios, relatos, falando de avanço em garimpo. Já se falava muito em malária há um certo tempo, só que acho que de 2018 para cá, a gente começa a ver com mais frequência o garimpo e interferindo diretamente na saúde. Então, começa-se a ter mais casos de pessoas morrendo de malária, criança desnutrida morrendo. Então, assim, a gente tem dezenas de reportagens publicadas nos últimos anos sobre conflito entre indígena e garimpeiro, que indígena morreu, jovens, assim, de 18 20 anos. A gente tem reportagens sobre postos de saúde invadidos por garimpeiro, reportagens sobre servidores da saúde que tiveram de deixar posto porque o garimpo chegou tão perto ao ponto de eles não se sentirem seguros para continuar o trabalho. E mais extremamente nos últimos 2 anos, dezenas de casos de crianças com desnutrição severa, desnutrição grave, comunidade que fica 2 anos sem assistência de saúde. E, bom, como eu falei, é uma região de extremo, difícil acesso. É como a Vanessa falou, assim, nós jornalistas de Roraima, sempre estivemos aqui, publicando essas reportagens, sabe? E chega a ser dolorido você ver as pessoas questionando onde estavam os jornalistas de Roraima que não denunciaram. E como vocês avaliam a atuação do governo estadual de Roraima em relação à crise humanitária? Eu acredito que houve sim uma missão por parte do poder público municipal e estadual, porque por mais que se diga que saúde indígena é responsabilidade do governo federal, mas tem um momento que esses pacientes eles vêm para Boa Vista. Então, quando eles vêm para Boa Vista, se for criança, ele vai para o Hospital da Criança, que é responsabilidade da Prefeitura de Boa Vista. Se for adolescente, adulto, idoso ou gestante, vai para a rede estadual de saúde. Então, o que eu tenho me questionado ainda é se esses casos de crianças, de adolescentes, de gestantes
de idosos desnutridos, com malária, com outras doenças, estavam chegando aqui na capital, significa que lá na terra indígena a situação estava muito complicada e as pessoas estavam chegando aqui. Mas o que foi feito de fato a partir do momento que as pessoas estavam chegando aqui? Por mais que se diga que a responsabilidade da saúde indígena é do governo federal, houve também omissão do poder público municipal e do poder público estadual. Roraima tem um discurso muito anti-indígena, né? É muito comum, é um discurso pró-garimpo e anti-indígena. Então, assim, são duas coisas que, unindo, provavelmente chegou a esse cenário que a gente está. Para vocês terem uma ideia, o atual governador Antônio Denário, que se reelegeu, está no segundo mandato agora, durante o primeiro mandato, que foram nos últimos 4 anos, ele sancionou 2 leis pró-garimpo. Uma de autoria dele, ele propôs para a Assembleia Legislativa em que os deputados aprovaram, depois voltou para ele, obviamente ele sancionou, já que era um projeto dele. Nessa primeira lei, ele liberava o garimpo no estado. Liberava, e com o uso de mercúrio, que é um metal altamente contagioso, né? Que impacta diretamente na saúde e, enfim, traz sequelas irreversíveis. Então, sancionou essa lei, mesmo não podendo legislar sobre assunto de esfera federal, sancionou a lei. Essa lei foi parar no STF e foi derrubada já pela corte. Assim, todos os ministros já votaram, obviamente, para derrubar. E aí, enfim, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, um outro deputado propôs na Assembleia Legislativa um projeto de lei que impedia os fiscais de queimarem ou destruírem bens de garimpeiros, madeireiros, que fossem apreendidos em fiscalizações. E, enfim, eu lembro até que o projeto foi aprovado na Assembleia, foi para o governo, e no dia que ele sancionou essa lei, teve churrasco na frente do Palácio do Governo, assim, um churrasco enorme para comemorar a sanção da lei. O Ministério Público de Roraima recorre à Procuradoria-Geral da República para barrar uma lei que proíbe a destruição de equipamentos do garimpo ilegal no estado. Então, assim, esse é o cenário do estado, sabe? Por isso, a nossa surpresa em ver que, de alguma forma, não está tendo tanto ataque nessa atenção humanitária que se está tendo. Teve umas fake news também, das pessoas falando que esses indígenas não existiam, que esses indígenas eram da Venezuela, mas que tudo isso já foi desmentido, foi provado e comprovado que eles são brasileiros. Enfim, esse discurso não colou muito, essa é a verdade. Só para acrescentar aqui um ponto que a Valéria comentou em relação à Assembleia Legislativa, enquanto estava tendo a tramitação do projeto de lei desse deputado, em relação ao maquinário, aconteceram audiências públicas dentro da Assembleia Legislativa, em que se ouviam os garimpeiros acusando os fiscais do IBAMA, os policiais. Então, assim, uma total inversão de valores do que a gente acredita e do que a gente acredita ser correto e do que está na legislação, né? Não é apenas o que a gente acredita. Mas, então, assim, o poder público ele foi usado nos últimos anos, nos últimos meses, totalmente em prol do garimpo. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios da DW Espanhol, Record News e TV Cultura. Mas antes da gente se despedir, precisamos dizer que temos novidades na nossa caixa postal. É isso mesmo, Cecília. Agora o ouvinte pode acompanhar esse episódio do podcast e outros conteúdos da nossa equipe no site cartaamazonia.com.br. Eu sou suspeita para falar sobre isso, mas o site está lindo e repleto de conteúdo interessante, com reportagens sobre política, meio ambiente e o modo de vida amazônico. Acesse cartaamazonia.com.br. Esse episódio tem o apoio do Programa Diversidade das Gerações, do Laboratório de Jornalismo É Nós.
O Diversidade das Redações é um programa que apoia veículos de comunicação locais com viés de diversidade e representatividade e tem como foco a produção, gestão e captação de recursos. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais, além do YouTube e das principais plataformas de áudio. Estamos no Instagram e Twitter no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira, queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a produção executiva é da Cecília Amorim e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição. Até a próxima.